Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Nós estamos no capítulo A Igreja Sai de Casa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro, então? Movimentos Cristãos Alternativos. Embora a igreja oficial tenha tido as suas fraquezas, a história mostra que sempre houve líderes e pessoas piedosas que não se conformavam com o mundanismo do clero e da igreja. Pessoas que muitas vezes se opunham frontalmente à liderança religiosa e institucional da igreja, sofrendo com isso perseguições, chegando até a sofrer a morte. Alguns movimentos se levantaram no período anterior à Reforma. Desses movimentos destacamos os valdenses, devido suas características, tais como a busca pela santidade, exercício do ministério de todos os crentes, ênfase nas escrituras e estilo de vida semelhante ao da igreja primitiva. Os valdenses. Em 1173, Pedro Valdo, um comerciante de relativo êxito em Lyon, na França, ouviu falar da lenda de São Aleixo, que enfrentou a morte alegremente e feliz por se encontrar com o Deus que sorria para os menos favorecidos. Comovido com essa história, Pedro Valdo resolveu se dedicar à pregação do Evangelho e aos pobres. Separou uma boa quantia de dinheiro para a esposa, colocou suas 2 filhas num convento e doou o restante das suas posses aos pobres. Ele contratou 2 sacerdotes para traduzir a Bíblia para o francês e passou a decorar longos textos bíblicos e saiu para ensinar sobre Cristo ao povo. Em pouco tempo, muitos começaram a segui-lo, sendo conhecido como, entre aspas, pobres de Lyon. Eles acreditavam que os ensinamentos de Jesus deveriam ser colocados em prática por todas as pessoas e não somente pelos monges e freiras. Costumavam pregar o evangelho de 2 em 2. O contraste entre a igreja e esses pregadores, os valdenses, foi ficando acentuado e o arcebispo de Lyon ordenou que eles parassem. Pedro Valdo citou Pedro. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Eles foram excomungados pelo arcebispo e apelaram para o Papa Alexandre II, que os recebeu e ficou impressionado com o estilo de vida deles. No entanto, por se tratar de leigos, o Papa também não os permitiu continuar pregando o Evangelho. Com base em Atos dos Apóstolos, Pedro Valdo e seus seguidores continuaram a pregar e foram excomungados em 1184 pelo Papa Lúcio III. Estilo de vida dos valdenses. Os valdenses buscavam viver uma vida pura, singela e fervorosa, mantendo uma fé firme em Cristo Jesus. Para eles, os princípios da palavra de Deus estavam acima das suas próprias vidas. Procuravam gravar esses mesmos princípios no coração dos seus filhos, que eram instruídos nas Escrituras desde a mais tenra infância. De forma afetuosa, mostravam aos filhos o caminho de provações e dificuldades e até a possibilidade da morte como mártires. Como os exemplares das Escrituras eram raros, suas passagens eram confiadas à memória. Eles eram capazes de repetir longas porções tanto do Velho como do Novo Testamento. Aspectos da vida familiar. As crianças aprendiam a olhar com gratidão a Deus como o doador de todas as coisas. Os valdenses sacrificavam a prosperidade temporal por amor à verdade e com paciência perseverante trabalhavam para ganhar o pão. Os jovens se habituavam ao trabalho e às perezas e, além disso, procuravam exercitar a vida intelectual. Entendiam que todas as suas capacidades pertenciam a Deus
e que deveriam aperfeiçoá-las e desenvolvê-las para o seu serviço. Aspectos da vida congregacional e ministerial. As igrejas valdenses, em sua pura simplicidade, eram semelhantes à igreja dos tempos apostólicos. Mantinham a Escritura Sagrada como a única autoridade suprema e infalível. Onde a Bíblia fala, nós falamos. Ensinavam o sacerdócio de todos os crentes. Rejeitavam as relíquias, as perseguições, as roupas clericais, os dias santos, bem como o purgatório. Ao invés de congregar-se em templos suntuosos ou grandes catedrais, o povo reunia-se à sombra das montanhas, nos vales alpinos ou, em tempo de perigo, em alguma fortaleza rochosa, a fim de escutar as palavras da verdade. Os pastores procuravam seguir o exemplo de seu mestre, que veio não para ser servido, mas para servir. Além de pregar e ensinar o evangelho, eles faziam vistas aos doentes, doutrinavam as crianças, admoestavam as que erravam e trabalhavam para resolver as questões e promover harmonia e amor fraternal. Não tinham nenhuma perspectiva de riquezas e glória terrestre, mas uma vida de trabalho e perigo e possivelmente o destino de mártir. Em tempos de paz, eram sustentados por ofertas voluntárias, mas como o apóstolo Paulo, cada um aprendia um ofício ou profissão, para, se necessário, prover o seu próprio sustento. Para os valdenses, o Espírito de Cristo é o Espírito missionário. O impulso do coração regenerado é levar outros ao Salvador. Eles compreendiam que Deus exigia mais deles do que simplesmente preservar a verdade em suas próprias igrejas. A obra dos missionários valdenses começava nas planícies e vales ao pé de suas próprias montanhas, mas estendia-se muito além desses limites. Vestidos de forma bem simples, eles saíam de 2 em 2, visitavam os mercados, falavam com as pessoas e ensinavam o Novo Testamento, procurando seguir as instruções de Cristo aos seus discípulos. Cada missionário possuía conhecimento de algum ofício ou profissão. Ministravam o evangelho sob a aparência da vocação secular, a perseguição. A Igreja Romana viu grande perigo para a sua causa no trabalho daqueles humildes itinerantes. A existência desse povo, mantendo a fé da Igreja primitiva, era testemunho constante da apostasia de Roma, despertando ódio e perseguição. A recusa de renunciar às Escrituras e a pregação consistente do Evangelho também eram ofensas que a hierarquia religiosa não podia tolerar. Decidiu-se então exterminá-los da terra. A Inquisição fez o melhor que pôde para eliminá-los. Nenhuma acusação se poderia fazer contra o caráter moral daquele povo. Mesmo seus inimigos reconheciam que eram pacíficos, sossegados e piedosos. O crime deles era querer adorar e servir a Deus conforme ensinavam as Escrituras. Por esse crime sofreram toda a humilhação, insulto e tortura que seus opositores podiam inventar. Apesar de não ensinar heresias, os valdenses foram julgados e condenados como heréticos pelo simples fato de estarem fora da estrutura hierárquica. Foram perseguidos e condenados à fogueira. No entanto, o sangue deles regava semente lançada, que continuou produzindo fruto. Diante da perseguição, exclamavam com alegria e regozijo: Cristo é meu sacerdote, seu sangue é meu sacrifício, seu altar é meu confessionário. Confiavam suas vidas inteiramente a Cristo, repetindo as palavras: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Assim, muitos morriam pela causa do Evangelho. Reforma descobrindo a Igreja. Após algumas tentativas de reforma de movimentos anteriores, a reforma ocorreu não como uma organização bem definida, mas como uma série de movimentos paralelos, dentro do qual diferentes líderes combinaram forças para formar um objetivo,
que cada um parcialmente compreendia. A demanda por uma igreja mais crível tinha se tornado cada vez mais veemente e radical. As pessoas estavam perdendo a esperança de que Roma poderia reformar-se, muito menos levar a uma reforma geral da igreja. Entre o período de Constantino e o da Reforma, houve gritos contínuos de reforma nas diversas lideranças da igreja e de seus membros. A igreja precisava de uma intervenção. A reforma envolveu grandes temas teológicos. Na visão dos reformadores, o batismo e a justificação pela fé devem ser entendidos como grandes pilares de relação de aliança com Deus que constituíam a vida cristã. Ser justificado não significa que alguém não é mais um pecador. Os reformadores deram forte ênfase na autoridade das Escrituras contra a autoridade da Igreja. As Escrituras deveriam ser consideradas como autoridade primária, a tradição e a Igreja secundária. Lutero e Calvino tinham respeito pela tradição da Igreja e pelos pais da Igreja, mas para eles as Escrituras eram a principal testemunha do Evangelho. Os reformadores rejeitaram o caráter sacrificial da missa, porque Jesus Cristo ofereceu a si mesmo uma vez por todas, e seu sacrifício é totalmente eficaz para a salvação. A graça vem a nós principalmente através da mediação do próprio Jesus. Eles também tentaram apresentar uma visão do Novo Testamento sobre o ministério cristão, rejeitando a ideia medieval de ministério da Igreja. Eles também atacaram a noção de que a autoridade da Igreja já era algo canalizado a partir de Cristo, ao Papa, e de lá para os bispos e padres. Eles proclamaram que a palavra de Deus deve ser proclamada livremente entre todas as pessoas, em vez de ser confinada na instituição da Igreja Romana. Os reformadores substituíram o ministério sacerdotal de culto e de sacrifício pelo ministério de ensino e pregação. Eles desafiaram o sistema de classes na igreja, a fim de eliminar o papel passivo dos leigos. A mensagem de Lutero de que todos os cristãos são sacerdotes e têm o mesmo poder no que diz respeito à palavra e sacramentos, essencialmente negava a diferença entre leigos e clérigos. Este aspecto foi notável, ou seja, a restauração, ainda que parcial, dá ênfase na estrutura do sacerdócio universal, conforme o Novo Testamento ensina. O reformador Lutero repudiava a ideia de que o homem possa se impor a si mesmo como mediador entre Deus e os homens. Ao contrário, ele exortava a todos a reconhecerem que Jesus Cristo é o único intermediário entre Deus e os homens. A teologia do sacerdócio universal teve várias implicações para a Igreja, o Estado e a sociedade. Wilhelm Pauck afirma que o ensinamento sobre sacerdócio universal é eminentemente social. Cada crente no Evangelho é um sacerdote, ou seja, um mediador e intercessor entre Deus e os homens. Ele deve transmitir aos outros o poder do Evangelho que prendeu ele. Ele deve expressar sua fé em ação social amorosa e assim comunicá-la aos outros. Todos os cristãos são tais ministros. Eles não podem deixar de trazer um novo tipo de sociedade à comunhão dos crentes. É muito importante destacar que a Igreja e o Estado estavam intimamente ligados no tempo da Reforma. Portanto, essa teologia do ministério não só revolucionou as relações sociais, como afetou também a política do Império, conforme Monteverre. O sacerdócio universal é, em parte, uma doutrina política que constituía a ameaça revolucionária no pensamento de Lutero, de que só pode ser descrito como radical. Compreensão política do sacerdócio universal de Lutero é um desafio para as estruturas de concreto da sua época, que foram construídas sobre uma base cosmológica que foi atacada como resultado da Reforma Protestante.
Lutero empreendeu a obra de expor e destruir essa estrutura, com nenhuma expectativa de que seu ataque jamais iria desferir um golpe sério para as instituições de sua época. O novo conceito de ministério determinou toda a história do cristianismo protestante. Apesar de todos os seus esforços, a reforma foi o início de um processo que ainda não terminou. Hoje, se uma nova reforma não está acontecendo, a reforma de Lutero está se completando. Um dos trabalhos mais interessantes nesse caso é o livro de The Second Reformation, do Dr. William A. Beckham, onde tremendos princípios de reformulação da Igreja para o século XXI são colocados. Assim, finalizamos essa abordagem histórica com questionamentos e reflexões de Beckham. A Igreja é a esperança para a revolução do século XXI. Mas que tipo de igreja? Que moldura? Que estrutura? Pode a igreja como nós a conhecemos ser usada para cumprir o propósito de Deus para as nossas gerações? A revolução espiritual no século XXI não pode ser efetiva a parte da reconstrução de uma reforma estrutural, através da qual a sã doutrina, o poder espiritual e a revelação de Deus possam ser expressados. Seria a igreja doméstica uma resposta a essas indagações? Vamos terminando a leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês um abençoado final de semana e até a próxima.